Olá, pessoal. Estamos muito felizes, muito gratos por causa desse retiro. Deus permitiu com que pessoas do mundo inteiro estejam participando conosco. E eu estou muito feliz por poder pregar o Evangelho de Deus. Hoje eu vou ler o livro de João, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 16. É João capítulo 6, a partir do versículo 16. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não tema, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Até o versículo 21. No livro de João fala muito sobre Jesus. E nos explica como é que o Senhor ele pode trabalhar na nossa vida. Jesus Cristo veio a essa terra, ele nasceu em Belém. Ele encontrou com muitas pessoas e todas essas pessoas receberam a esperança e Jesus Cristo os resgatou do sofrimento. Uma vez nós estávamos terminando uma conferência em Ulsan. Terminamos o evento cerca de 10 horas da noite. E nós tínhamos que voltar para Seul de carro. E depois do término do evento, ficamos cumprimentando os irmãos, então partimos, era muito mais tarde que 10 horas. E de Ulsan até Seul é um percurso de mais ou menos 4 horas. Mas já que estava à noite, não tinha trânsito. Então eu calculei que nós iríamos chegar em Seul cerca de 2 horas da manhã. Mas eu senti que seria muito ruim para nós dormirmos no horário certo se nós chegássemos às 2 horas da manhã. E já que eu tenho que manter minha rotina de sono, eu pedi para dormir em uma das nossas igrejas. Assim como vocês sabem, aqui na Coreia tem a nossa igreja em todas as cidades. Quando eu viajo de Busan para Seul, temos cerca de 20 igrejas da nossa missão pelo caminho. Então sempre temos um local onde podemos passar a noite. E a saída mais próxima era para a saída de Daegu. Eu pensei que seria muito bom nós partirmos de Ulsan por 1 hora, chegar ali em Daegu e dormir ali. E também nós poderíamos sair de manhã cedo e ir para Seul sem nenhum problema. Então nós ligamos para a igreja de Daegu, depois que nós decidimos que iríamos partir de Ulsan para dormir ali na igreja de Daegu. Eu perguntei, pastor, nós podemos passar a noite na sua igreja? Eles falaram sim, e nós fomos. Só que no carro estávamos conversando e perdemos a saída para a cidade de Daegu. Nossa, e agora? Não tem jeito, passamos. E a próxima saída era para a cidade de Gumi. Então eu liguei para a igreja de Gumi. Oi, pastor, tudo bem? Está tarde, mas queríamos passar uma noite aí, tudo bem? Claro, pastor, pode vir. Então nós fomos assim para a igreja de Gumi. Naquela época, o pastor Park Hee-jin estava responsável por aquela igreja. E assim que nós chegamos, fomos para o nosso alojamento e dormimos, roncamos.
Aí no dia seguinte, 4 horas da manhã, estávamos preparando para sair de fininho, para que ninguém percebesse. Só que quando eu abri a porta ali, tinha uma pessoa ali em pé nos esperando. Eu tomei um susto. Era 4 horas da manhã. E era o pastor da igreja de Cumi, o pastor Paquidinho, que estava me esperando ali fora. E eu falei, poxa, fui pego. Ele falou, pastor, sei que o senhor está ocupado, me desculpa pedir isso. Mas, por favor, pregue a palavra no culto de madrugada aqui da nossa igreja. Ou seja, ele estava falando, pague o que você usou aqui, né? Você dormiu aqui, então tem que pagar a sua noite. Então, não tive jeito, tive que pregar a palavra naquele culto de madrugada. Só que no fundo do salão tinha um relógio ali pendurado na parede. Logo debaixo do relógio tinha uma jovem numa cadeira de rodas. E eu pensei, acho que ela deve estar machucada. Eu terminei a pregação. Terminamos o nosso culto de madrugada. E eu estava me preparando para ir, mas primeiro eu parei na frente daquela jovem. E eu fiz uma brincadeira assim com ela. Eu falei, olha, todos estão numa cadeira normal, por que só você está na cadeira de rodas? Você gosta disso? Eu fiz essa brincadeira. Só que aquela jovem muito séria, com os olhos brilhando, ela me disse. Ela tinha 19 anos, estava no 3º ano do ensino médio. E ela começou a me contar que começou a perder a sensibilidade na sua perna. Ela começou a perder a sensibilidade, começou no pé, aquilo foi subindo, chegou na altura do joelho. Ela falou, mãe, eu não tenho mais sensibilidade na perna aqui. Mas a mãe pensou, não vai ter nada demais, não, acho que já vai melhorar. Mas aquela sensibilidade estava morrendo, ela começou a perder a sensibilidade para cima do joelho também. A ponto assim de paralisar toda a perna, né? Chegou um ponto que ela já não podia mais urinar sozinha, ela não conseguia mais defecar. Então foram ao hospital e os médicos disseram que era mielite. É uma doença que inflama, né, todos os nervos aqui do sistema nervoso central e que a pessoa morre assim. E o médico dizia que ela iria viver, né, por um pouco tempo numa cama, iria morrer aqui daquele jeito. E eu perguntei, nossa, hoje em dia a medicina é tão avançada, mas não dá para tratar isso? E falaram que não tinha cura. Disseram que ela iria passar o resto da sua vida deitada e iria morrer daquela forma. E os pais daquela jovem, né, desejavam ir para Seul para receber uma oração do Pastor Park. Mas já que ela não conseguia assim urinar, defecar direito, eles não podiam se comprometer a fazer uma viagem até Seul. Elas contaram que ela extraía, né, as fezes daquela jovem por meio de medicamentos e fazendo alguma massagem ali no intestino. Então ela tinha que usar maquinários para isso e ela estava morrendo. Então quando eu a vi, eu pensei, se eu não fosse o Oxo Park e Jesus estivesse aqui neste lugar, como será que ele viria essa jovem? Só a Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu senti no meu coração que Jesus Cristo com certeza não iria ignorá-la, iria com certeza curá-la. Só que o importante é que era necessário primeiro conectar o coração dela com esse coração de Jesus. Em outras palavras, eu tenho esse microfone, então o microfone tem um cabo e está funcionando por meio da eletricidade. Esse microfone aqui não tem um cabo,
Mas aqui dentro existem uma coisa chamada osciladores. Esses osciladores produzem frequências. E o som é transferido por meio dessas frequências e dessa forma, sem fio, chegam até o amplificador. Então, do amplificador, ele pega a minha voz, ele amplia isso e sai pelas caixas de som, né? Tem esse sistema. E nesse processo, se tudo estiver bem conectado, funciona. Então, quando Jesus trabalha na nossa vida, pessoal, como nós podemos conectar nosso coração com o Senhor Jesus? É algo muito simples. Se o nosso coração se une com a palavra de Jesus, o coração de Jesus passa a fluir dentro de nós. Só naquele dia, perante aquela jovem de 19 anos, aquela jovem na flor da idade, estava dizendo que não iria passar muito tempo, iria morrer. E eu senti claramente que Jesus Cristo não iria se agradar dela morrendo, mas sim iria curá-la. Então eu abri a Bíblia e comecei a dizer àquela jovem chamada Suyon. Eu falei, escuta bem. E o incrível daquela jovem disseram que os irmãos daquela igreja, também os pais da Suyon, oraram. Senhor, por favor, permita o pastor Oksu Park vir à igreja de Kumi. Naquele dia, para falar a verdade, eu não havia nem pensado em ir para Kumi. Estávamos ali no nosso carro, né, eu e mais alguns pastores. E já que se eu chegasse 2 horas da manhã em Seul, né, ia sair um pouco ali da minha rotina de sono, eu falei, vamos dormir numa igreja aqui no caminho. E nós tivemos, né, nós esquecemos, né, acabamos passando ali da entrada para a cidade de Daegu, que era a igreja onde nós havíamos planejado passar a noite. Então, conversando ali no carro, nós perdemos a saída para a cidade de Daegu. E, já que a próxima igreja era de Kumi, nós fomos para a igreja de Kumi. Mas o que aconteceu ali na igreja de Kumi? Disseram que os irmãos, também os pais da Suyon, oraram, Senhor Deus, por favor, permita que o pastor Park passe aqui na nossa igreja. E eu havia ligado para o pastor Hijin Park, que era o responsável daquele lugar, né, e falei, pastor, eu vou passar uma noite aí. E eles falaram, sim, pastor, por favor, venha. E ele ligou diretamente para o pai da Suyon. Irmão, o pastor Park está vindo para a nossa igreja. Eu acho que Deus está o enviando. Então eu vou ficar aqui guardando a saída para que o pastor Park não vá embora. Então traga a sua filha no culto de madrugada de amanhã e receba a oração dele. E eu não sabia de nada do que havia acontecido. Então nós nos acordamos 4 horas da manhã, porque o culto de madrugada geralmente acontece depois das 5 da manhã. E eu estava planejando sair dali sem que ninguém soubesse. Só que o pastor Hijin Park, sabendo que eu ia sair cedinho, ele ficou me esperando ali. Então quando eu abri a porta, eu tomei um susto vendo ele. Eu fui pego. Pastor, por favor, antes de pregue no culto de madrugada. Aí ele havia ligado já para os pais da Suyon. Ele havia dito, olha, eu vou segurar o pastor Park aqui, então traga sua filha para receber a oração dele. Deus nos permitiu aquele encontro. Eu comecei a conversar com a Suyon. Suyon, a eletricidade corre pelo cabo elétrico. E a eletricidade não vai só em casas boas, casas limpas. Se estiver conectado, ela vai para qualquer lugar. Ela faz funcionar a máquina de lavar, faz funcionar o ar-condicionado, faz funcionar a televisão, faz tudo funcionar.
Só que para isso acontecer, a eletricidade tem que estar conectada, aí ela pode agir. Se a eletricidade estiver conectada, ela pode fazer as máquinas funcionarem. Se a eletricidade estiver conectada ao ar-condicionado, ela vai fazer ela produzir o ar gelado. Se estiver conectado à TV, né, vai fazer com que aquela TV produza a imagem, podemos ver um filme. Mas por mais que seja um ótimo ar-condicionado ou um ótimo TV, se aquilo não estiver conectado à energia, não vai funcionar. Entende isso? Agora, Jesus, ele quer te curar. Eu comecei a dizer para ela. Se o seu coração se conectar ao coração de Jesus, o coração de Jesus passará a habitar em você. Eu li a Bíblia, pessoal. Muitas vezes eu me surpreendo ao ler a Bíblia. Antigamente eu simplesmente era uma leitura. Mas uma coisa que eu descobri, sabe, lendo continuamente a Bíblia, é que o meu pensamento é completamente diferente das palavras de Deus. Então eu comecei a me esforçar para unir o meu pensamento com o coração de Jesus. Quando eu começo a pensar conforme o coração de Jesus, o que acontece? O coração de Jesus passa a habitar em mim. Antigamente, né, tinha uma jovem senhora que frequentava a nossa igreja. E não muito tempo depois, ela recebeu a missão dos pecados. E um dia ela disse que gostaria de conversar um pouco comigo. Então nós começamos a conversar. E ela disse, pastor, há 2 anos atrás eu me divorciei. Eu perguntei, por quê? Ah, nossas características não batem, pastor. Aí eu dei risada. Ah, só porque a característica não bate, vocês se divorciam? Ah, pastor, é que o senhor não sabe, tenta viver com ele. Nossa, é de enlouquecer. Mas por que eu viveria com seu ex-marido? Eu vivo com minha esposa. E conversamos. A senhora tem máquina de lavar em casa? Tem geladeira em casa? Tem TV em casa? Claro, pastor. Então, irmã, pensa, se a sua TV está com o volume muito alto, você controla, você diminui o volume ou você joga fora? Ah, eu controlo o volume. É muito sábio fazer isso. Não tem ninguém que vai simplesmente arrancar a TV e jogar fora porque o volume está alto. Se a geladeira estiver gelando muito, você controla ou joga fora? Ah, eu controlo. Por isso que eu dou risada do que você disse, irmã. O ser humano, entre aspas, é uma máquina muito melhor do que qualquer outra, qualquer máquina de lavar, qualquer TV. Comparado ao ser humano, uma geladeira, uma máquina de lavar, é uma porcaria. Só que até neste equipamento de tão baixa qualidade, você tem um controle, né? Numa máquina de lavar, numa geladeira, você tem controle sobre ela. Mas o ser humano, que foi tão bem produzido, se você pensar um pouco, nós temos todas as condições de controlar o nosso coração. A senhora não vai jogar a sua geladeira porque ela está gelando muito, ela não vai jogar fora a TV porque está com o volume muito alto. Basta controlar, não é? Irmã, basta você ter, controlado seu coração em relação ao seu marido. E ela ficou assim, muito surpresa. A senhora se casou de novo? Não, pastor, eu vivo sozinha. Irmã, volte a ver com seu marido. E ela voltou. São muito felizes.
Os filhos estavam muito felizes. E a mãe daquela irmã também ficou muito feliz. Eu conheci o marido dela. Era uma pessoa muito inteligente. E eu olhei, nossa, realmente ele é muito inteligente. Quando a gente conversava, não tinha nada do que ele não sabia. E o marido dela disse, pastor, sabe por que nós nos divorciamos? Ah, eu escutei que foi por não bater as características. Não, pastor, não é isso não. É porque eu me acho bom demais. Eu acreditava que eu poderia viver sem ela. Só que, pra falar a verdade, minha esposa é 5 vezes melhor do que eu. Nós éramos um casal que não tinha como evitar o divórcio. Quando nós nos divorciamos, sofremos. Só de vez em quando, entre um ou outro, tem um caso de divórcio na nossa igreja. Tem pessoas que brigam, para tentar o divórcio. Eu, principalmente trabalhando com a IYF, me encontrei com muitos jovens. E uma das maiores dores, um dos maiores sofrimentos, que os jovens carregam em seus corações é ter que viver com um padrasto, uma madrasta. Sabe, o coração não flui. Mas não consegue falar disso para sua mãe. Porque, nossa, minha mãe não vai gostar disso. Isso vai machucar minha mãe também. Então, a maioria das crianças, dos jovens, mesmo vivendo com seu padrasto, tem ali uma insatisfação, uma tristeza muito grande no seu coração, mas também não consegue expressar aquilo, ao menos para sua mãe. Tem muitos jovens que, desejam matar o seu padrasto. O motivo de nós termos a iniciativa de começar o Coral Graças... Eu não sabia sobre o caso dos jovens, Mas sempre que eu conhecia os jovens, eu escutava a história deles, eles sofriam muito por causa deste motivo. E eu senti que realmente o divórcio é algo que não deve acontecer. Quando aquele casal voltaram a viver juntos, estavam muito felizes. E os filhos também ficaram muito felizes. De vez em quando aparece um irmão ou uma irmã dizendo que quer se divorciar. E eu brigo com eles, falo, não pode. Então, aqui na nossa igreja, praticamente não tem casos de divórcio. Dizem que aqui na população de Seul, cerca de 30% já passaram por divórcio. Mas aqui essa realidade não é igual aqui na nossa igreja. Praticamente não existem pessoas que se divorciaram. No caso daquele casal, voltaram a viver juntos e estavam vendo muito felizes. Vendo aquilo, eu fiquei muito grato perante Deus. Eu perguntei, por que você se divorciou? Ah, porque nossas características não batem. Então, você se divorcia só por isso? Isso é muito insensato. Até uma máquina de lavar, uma geladeira tem controle. E o ser humano, que é tantas vezes, milhares de vezes melhor produzido do que essas máquinas, é porque você não sabe. Se você se controlar, você será muito feliz. Uma coisa que eu sinto depois que eu recebi a salvação, só na minha casa tinha ali meu pai. E meu pai, ele não cria em Jesus. Sempre que eu pensava no meu pai, pessoal, quando meu pai tinha 47 anos, a minha mãe faleceu. Meus pais se amavam muito. Sim, eu lembro que de vez em quando eles discutiam um pouco, mas depois que minha mãe faleceu, meu pai ficou muito triste. Aí não passou muito tempo, alguns conhecidos indicaram novas pessoas para se casar. Só que o meu pai, quando ele era criança, ele havia visto um dos seus amigos sofrer muito por ter que viver com uma madrasta. Então ele decidiu em não se casar de novo pensando em nós.
Ele falou para nós, olha, eu não tive sorte, né? Por isso eu acabei de perder, eu acabei perdendo a sua mãe. E se eu me encontrasse, se tivesse uma outra mulher como a sua mãe, eu me casaria, mas... Filho, não é fácil encontrar uma pessoa boa neste mundo. Vivendo estes anos junto com sua mãe, eu fui muito feliz. Então, meu pai, já que na sua infância havia visto, né, um dos seus amigos sofrendo, vivendo com uma madrasta, ele havia decidido em não se casar novamente pensando em nós. Então, dos 47 até os 70 anos, ele viveu sozinho por 33 anos e depois faleceu. Naquela época eu era pequeno, eu não entendia sobre essas coisas. Só que eu recebi a salvação, né, recebi a missão dos pecados. E eu sempre desejei evangelizar o meu pai antes dele falecer. Mas ele não tinha essa fé, né? Meu pai havia crescido na sua terra natal e sempre viveu na mesma região, ali naquela cidade, num lugar chamado Gyeongbuk Sansan. E meu pai, muito velho, né, estava próximo à morte. E naquela época, né, ter vivido até os 70 anos era ter vivido muito. E eu tenho hoje 79 anos. Naquela época, meu pai faleceu com 9 anos a menos do que eu tenho hoje, mas aparentemente ele era muito mais velho do que eu. Então, assim, meu pai viveu aquele tempo de vida sozinho. E depois que eu me tornei pastor, o que eu mais desejava em relação ao meu pai era de que ele tivesse a fé em Jesus e pudesse ir para o reino de Deus. Mas quando eu falava de Jesus, ele não tinha interesse. Ele falava assim, filho, eu vou começar a acreditar na primavera do ano que vem. Por que, pai, esperar até a primavera do ano que vem? É porque na primavera do ano que vem, o meu amigo vai conhecer a nora dele. Então vai ter uma festa e eu tenho que saber, eu tenho que poder beber um pouco com ele. Nós temos que, dar ânimo àquela festa, para o meu amigo não ficar chateado, né? Aí, depois disso, eu vou parar de beber e vou começar a crer em Jesus. Eu tenho como discutir com meu pai? Aí chegava o tal da primavera. Estávamos no outono. Aí eu falava no outono. Olha, é que filho, vai ter aqui, agora no outono, vai ter a aposentadoria do meu amigo. Eu tenho que, acompanhar ele na bebida pra gente se divertir. O meu pai, ele tinha uma amizade muito forte com seus amigos. Então, sempre que tinha algum acontecimento, ele estava ali se alegrando junto. Quando tinha um acontecimento, ele sentia junto. Então, a diversão entre o meu pai e os amigos dele era ter um momento de comemoração e estarem juntos ali. E dessa forma, ele adiou a salvação por mais de 10 anos. Quando meu pai recebeu a salvação, ele estava exatamente com 70 anos. Naquela época, o nosso irmão, ele queria construir novamente, reformar a nossa casa, e faltava muito dinheiro. E ele pediu para o nosso tio que vivia no Japão. Meu irmão falou, tio, eu queria construir a casa aqui para nossa família. E eu queria que o senhor pudesse me ajudar com o dinheiro. E meu tio já era praticamente um japonês naquela época. Ele falou, não, eu não posso te ajudar. Ele, cortou friamente. Ele disse assim, olha, você é meu sobrinho. Então vem à minha empresa e trabalhe aqui. Então eu vou te dar o salário. Naquela época, as coisas do Japão eram 10 vezes mais valorizadas do que aqui na Coreia. E ele falou, olha, já que você é meu sobrinho, eu vou te alimentar, vou te dar um lugar para dormir. Então, meu irmão decidiu ficar 6 meses ali no Japão trabalhando. Então, depois daqueles 6 meses trabalhando ali,
ele poderia juntar um dinheiro que ficaria 10 vezes mais valorizado aqui na Coreia. Então era um grande dinheiro que ele poderia acumular. E meu irmão foi para o Japão. Só que antes dele partir para o Japão, ele me chamou. Ele falou: Ei, Oksu, enquanto eu estiver no Japão, você pode cuidar do nosso pai? E eu tinha esse desejo de ficar com o meu pai. Só que eu havia começado uma pequena igreja num lugar chamado Padon, em Daegu. E era um lugar pequeno, né? Era um certo incômodo de poder viver com meu pai ali. Mas eu falei pro meu irmão: sim, eu vou cuidar dele. E assim, o nosso pai ficou junto comigo. Meu pai tinha um problema sério de gastrite. No caso, né, por produzir muito ácido, aquele ácido estomacal começou a corroer, né, a parede estomacal dele e ele ficou muito doente. Hoje em dia nós temos remédios muito bons para isso. E disseram que esses medicamentos impedem desse excesso de produção de ácido, mas naquela época não tínhamos esses remédios. Então, né, meu pai sofria muito por causa disso. E sempre que fazíamos exames, né, víamos que ele estava piorando. Geralmente, quando aparece 110 de hemoglobina, é até bom. Só que até 90 é bom. Mas meu pai tinha 80. Quando ele estava muito mal, ficava 60. Então, eu tinha que fazer um tratamento ali. Mas uma certa manhã, eu senti que meu pai não iria viver por muito tempo. E eu, com fé no que o Senhor iria me ajudar, eu fui para o quarto dele. Eu falei: Senhor, pai, o Senhor tem que começar a acreditar no Senhor. Ele falou: filho, não se preocupa, eu creio. Eu falei: pai, eu sabia que meu pai não iria viver por muito tempo. E o médico também disse que não iria adiantar uma cirurgia, né? Hoje em dia não é muito, mas naquela época, viver até 70 anos era muita coisa. Meu pai falava: eu creio em Jesus, eu creio. Então eu não tinha mais palavras para falar com meu pai. Só que no dia seguinte, essa conversa, meu pai me chamou. O pai da Eun-suk, né, que é assim que ele me chamava, está lá fora. É que minha filha se chama Eun-suk, né? Então meu pai me chamava como o pai da Eun-suk. Eu falei: sim, pai. Então eu e minha esposa entramos no quarto onde ele estava. Então, estando ali no quarto, sentado perante ele, ele estava deitado, né? Quando nós entramos, ele se sentou. Só que ele fez... Já que aquele ácido estomacal estava corroendo a parede estomacal dele, estava penetrando sangue, ele vomitou aquele sangue acumulado no estômago. Foi a primeira vez que eu vi aquilo na vida. Eu fiquei muito assustado. Minha esposa começou a chorar. E meu pai ficou assim, bem calmo. Estávamos naquele quarto, eu, meu pai e minha esposa. E nós não falamos nada. Mas nós três pensamos a mesma coisa. Que realmente era o fim do meu pai. Minha esposa, chorando, começou a limpar aquele sangue. E novamente nós trocamos a arrumação da cama e ele deitou de novo. E meu pai não falava nada. Tanto eu, quanto minha esposa, quanto meu próprio pai sabia que ele estava próximo à morte. Depois que ele deitou novamente, eu disse a ele: pai, tudo bem? Tudo bem, filho. E com toda cautela eu comecei a falar: pai, se o senhor vier a falecer, com certeza terá momentos que nós teremos saudades do senhor.
Então eu queria ao menos gravar a sua voz para poder escutar, relembrar do Senhor. Eu preparei esse gravador, Pai. E o irmão aqui não está em casa. Se o senhor tiver algo que queira falar para a nossa família, eu preparei esse gravador para que o senhor possa falar e eu irei fazer com que todos escutem. Só para mim, sabe, não tinha, outras coisas não tinha problema. Só que eu, sendo pastor, e se meu pai não recebesse a salvação para ir para o reino de Deus, eu viveria o resto da minha vida em tristeza. Eu sentia que meu pai deveria receber a salvação. Meu pai começou a falar. E ele começou a contar coisas que nós não sabíamos, né? E ele quase preencheu uma fita de 60 minutos. E por último, quando ele estava terminando a sua fala, ele começou a fazer uma solicitação sobre o seu funeral. Ele disse, quando eu vier a morrer, ali, um lugar muito bom para enterrar o meu corpo é ali atrás da montanha onde está enterrada a sua mãe. Então seria bom me enterrarem aqui. Sim, Pai. A pessoa que deverá me trocar antes de me enterrar, procure o Sr. Kim ali da cidade. Ele foi uma pessoa que eu ajudei muito quando ele era pequeno. Então ele não irá sentir nojo de tocar em mim. E assim ele terminou o seu pedido. Ele quase preencheu aquela fita de 1 hora. E eu, com todo cuidado, eu comecei a perguntar para o meu pai. Pai, quando o senhor falecer, eu irei fazer tudo conforme o senhor pediu aqui. Do lado do túmulo da nossa mãe, eu vou chamar o Sr. Kim para pedir para ele trocar a roupa do senhor. E também perguntei assim com uma certa cautela. Pai, o corpo do senhor eu posso enterrar do lado do corpo da nossa mãe, da minha mãe? Mas se o espírito do senhor partir deste mundo, para onde irá? E meu pai não tinha resposta para aquela pergunta. Depois de um tempo, ele suspirou, E ele, numa voz trêmula, disse, eu quero ir para o reino de Deus, mas já é tarde. Eu devo ter algum merecimento para isso. E ele estava, falando isso com uma voz de completa desesperança. Só que naquele momento eu fiquei muito feliz. Pessoal, eu não sou bom em outras coisas, mas levar uma pessoa, conduzir ela para entender e aceitar a remissão dos pecados, já que eu sempre me dediquei em buscar esses pontos na Bíblia, para mim, eu tinha facilidade de explicar isso para ele. Então, enquanto ali ele estava deitado, por 1 hora, lendo a Bíblia, expliquei como Jesus Cristo havia lavado os pecados do meu pai para ele. E no final eu falei, se o senhor crer nisso, se o senhor crer que o sangue de Jesus lavou seus pecados, isso será a sua salvação. E o meu pai disse assim, ele sozinho, assim, consigo mesmo, ele falou, Deus, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor Jesus carregou todos os meus pecados na cruz.
Naquele dia, ele creu e aceitou a salvação. Eu fiquei muito, mas muito grato perante Deus. Se meu pai não tivesse recebido a salvação, até hoje eu viveria triste, isso me atormentaria até hoje. Mas Deus me permitiu aquele momento. Quando ele vomitou sangue, todos sentimos que ele ia morrer, sabe? Meu pai também ficou naquela situação onde pôde escutar o evangelho e recebeu a salvação. Depois nós chamamos a ambulância e nós levamos o nosso pai novamente para a sua terra natal. No dia seguinte ele acordou e assim que ele acordou ele disse: Filho, ontem vindo de Daegu para cá, eu pensei que seria muito cansativo. Mas naquele carro lá, como é que é o nome? Ambulância, né? Nossa, eu vim muito tranquilo. Filho, eu tenho muita gratidão por Jesus. Você e sua esposa não poderiam cantar um louvor? Claro, pai, claro que posso. O meu pai já não era o mesmo que eu enxergava antes. Era uma pessoa completamente diferente, com muita gratidão, felicidade, grato a Jesus pela remissão dos pecados. Nós, com gratidão, sabe, derramando lágrimas de alegria, cantamos louvores diante do meu pai. E depois de nós tomarmos o café da manhã, meu pai disse assim: Ei, pai da Yanzu, tem uma pessoa que eu queria ver. E ele citou 5 dos seus amigos, o tal. Ah, por favor, diga a eles que eu quero vê-los. E eu procurei essas pessoas e falei: olha, meu pai está um pouco mal e ele queria vê-lo. Sério? Ah, como está seu pai? Acho que entre hoje e amanhã ele irá falecer. Mas por último, ele quer ver o Senhor. Ele foi vê-lo. Ei, como você está? Ah, tudo bem. Meu pai disse assim: olha, nós nascemos neste lugar. E desde pequeno estamos vivendo aqui, já fazem 70 anos. Nossa amizade me fez ser feliz, seja nas alegrias, seja nas tristezas. Eu quero ver vocês na próxima vida também. Eu estarei indo primeiro e eu vou para o reino de Deus. Crendo no Jesus que meu filho crê, eu vou para o reino de Deus. Eu vou primeiro, sabe, preparar bons lugares. Então vocês também creiam no Jesus que meu filho prega e vamos nos rever juntos no reino de Deus e passar momentos divertidos novamente. Depois de algum momento, meu pai adormeceu. Ele começou a roncar, dormiu. E no dia seguinte, pela madrugada, meu pai faleceu. Eu liguei para o meu irmão, né, e me contactei com o meu irmão no Japão. E meu irmão queria muito vir, ele queria comprar passagem aérea, mas não tinha lugar. Então ele veio de barco, chegaram ali no porto de Busan, só que teve um problema ali na imigração, né, que não queriam liberar o barco. Ele queria pular no mar para vir nadando. E meu pai havia falecido antes do meu irmão chegar. Então meu irmão ficou muito triste. Só que naquele dia eu estava muito grato, muito feliz diante de Deus. Sim, acho que é estranho, né, escutarem isso no dia da morte. Meu pai estava feliz. Mas, pessoal, meu pai sofreu muito por causa daquela úlcera.
E ao pensar que aquele sofrimento já não estaria com ele, que estaria descansando no reino de Deus, era muito gratificante. O meu irmão, né, com culpa, ele falava, eu sou o culpado, eu sou o culpado. Meu irmão cuidou do meu pai a vida inteira. Só que eu, né, só dei problema pro meu pai, só que eu preguei o evangelho, ele pôde ir pro reino de Deus. Então eu pensava, eu sou um ótimo filho, eu sou um ótimo filho. Eu fiquei muito grato, né, de poder ter passado com meu pai aqueles tempos. Imagina quanta tristeza eu teria no coração se meu pai tivesse não pudesse ir pro reino de Deus. Naquele dia, quando meu pai faleceu, eu fui no fundo de casa. O dia inteiro, né, teve visita em casa, queria... As pessoas vinham nos cumprimentar o dia inteiro, né? Só que à noite, quando eu estava sozinho, eu fui no fundo da casa e eu fiquei muito grato. Eu orei para Deus perante aquelas estrelas. Todos os amigos do meu irmão também estavam ali. E eles tinham vindo com antecedência porque sabiam da ausência do meu irmão. Eles vieram me ajudar. Eles perguntaram, quantos porcos você vai precisar? Eu tinha que decidir tudo para eles. Eu não sabia, então eu perguntava, quanto será que é necessário? Será que um grande dá? Então, né, geralmente, quando tem um funeral aqui na Coreia, tradicionalmente, né, comem carne de porco, bebem alguma bebida. Só que eu não tinha dinheiro para preparar essas coisas. Mas quando escutaram que o meu pai havia falecido, alguns irmãos da igreja de Daegu que eu conduzia foram lá e uma irmã me enviou uma carta, né, um envelope. Quando eu abri aquele envelope, era uma carta de uma irmã que vivia na Alemanha e que era enfermeira. Ela dizia, esta carta é para o pastor Oksu Park. Por acaso, né, ela disse que havia conseguido uma fita, né, de pregação minha. E ela escutou. E foi muito gracioso a pregação. E ela contou na carta, pastor, surgiu esse desejo de lhe enviar um dinheiro. E ela me enviou um cheque. Lá estava escrito, pastor, utilize para quando o senhor precisar. Então, peguei aquilo, fui ao banco, troquei por dinheiro. É uma pessoa que eu nunca havia, nem ao menos visto o rosto. Só que aquela irmã me mandou, né, aquele cheque. E aquele valor que ela havia me enviado pelo cheque era realmente o valor exato do que eu tive que gastar ali no funeral do meu pai. Só pensando nessas coisas, por toda a minha vida, não importa qual dificuldade eu passe, enquanto eu vivo para o Evangelho. O Evangelho me protege, isso é muito gratificante. Sim, tem muitas pessoas que querem nos impedir, que são contra nós a pregarmos o Evangelho. Mesmo assim é muito gratificante porque Deus sempre nos protege, Ele sempre nos guia. Alguns anos atrás eu fui julgado porque as pessoas me acusaram de lavar dinheiro, desviar dinheiro. Começaram a investigar a minha vida. Só que no momento onde eles estavam afirmando que eu estava sacando um dinheiro, eu estava fazendo uma conferência, né, pregando uma conferência. Então as pessoas que estavam me condenando, né, foram demitidas e Deus me conduziu de uma forma muito incrível. Mas depois da morte do meu pai, eu orei perante Deus. Eu falei, Senhor, eu posso pregar o Evangelho para qualquer pessoa. Mas se meu pai não tivesse recebido a salvação, eu sentia que as pessoas iriam falar, você não conseguiu salvar nem a vida do seu pai, vai evangelizar para quê?
Mas meu pai recebeu a salvação. Meu irmão ficava se condenando, eu sou um péssimo filho, eu sou um péssimo filho. E eu no meu interior falava, eu sou um ótimo filho. E eles haviam preparado aquele banquete para os convidados, aquela carne de porco assado, era uma delícia. Aí eu comi um bifinho, né? Aí eu peguei outro para comer. E meu irmão mais velho começou a me encarar feio. Aquele ali que disse ser pastor, no dia da morte do pai, tá ali comendo carne e falando que tá gostoso? Meu irmão mais velho chorando, ele ficava repetindo, eu sou um péssimo filho. Mas eu no meu coração, eu sou um ótimo filho, eu sou um ótimo filho. Porque eu preguei o evangelho e meu pai foi pro céu. Desde então, sempre que eu dormia, sabe, eu começava a sonhar com meu pai. Por um mês, eu acho que eu comecei tive muitos sonhos com meu pai. Eu tinha saudades, eu falava, pai, eu tô com saudade. Mas eu tenho muita gratidão porque meu pai foi pro reino de Deus. Aparentemente eu estou vivendo a minha vida. Mas Deus continuamente tem aberto caminhos para nós pregarmos a palavra no mundo inteiro. Para que essas pregações possam ser transmitidas em várias emissoras. Para que centenas de pastores do mundo inteiro recebam a salvação. Nos últimos eventos que tivemos, por exemplo, no World Camp, milhares de pessoas participaram. Agora também, muitas pessoas estão participando junto do nosso retiro. E eu falo, Senhor, realmente eu não sou nada, mas prego esse evangelho. Em tudo Deus nos ajuda. Se meu irmão não tivesse ido para o Japão e se ele ficasse tomando conta do meu pai, com certeza ele não poderia ter recebido a remissão dos pecados. Só que eu fico muito grato por Deus ter permitido eu ficar com meu pai e ele ter recebido a salvação. Meu irmão depois recebeu a salvação também. Minhas irmãs receberam a salvação. Meu irmão mais novo recebeu a salvação. Meus primos receberam a salvação. Meus sobrinhos receberam a salvação. Deus fez algo incrível. Dessa vez, por causa da pandemia, desde o ano passado, estamos fazendo essas conferências online. Até hoje, por mais que uma pessoa não possa estar presencialmente aqui, já que estamos transmitindo online, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas estão escutando a palavra. Ainda mais ultimamente, 49 emissoras nos Estados Unidos estão transmitindo as minhas pregações. E toda vez que eu penso nisso, é muito gratificante. Principalmente a emissora CTN. Disseram que eu fui o primeiro coreano que eles começaram a transmitir lá. Em tudo que eu fiz, Deus tem ajudado. Deste retiro também já tivemos dezenas, centenas de testemunhos que receberam salvação. Então eu falo sobre isso, as pessoas recebem a salvação, ficam alegres. Nós também começamos com a escola de teologia, para que as pessoas possam realmente aprender sobre a vida espiritual. E no primeiro semestre tivemos 8.400 inscrições. E agora estamos recrutando novos alunos. E eu presumo, que até o final de agosto nós teremos muitos novos inscritos. Tem muitas pessoas que frequentando a igreja dizem ser pecadores. Mas Deus nos permitiu a missão Boa Notícia. E quando nós pregamos sobre o Evangelho, sobre a remissão dos pecados de Jesus, isso é muito gratificante, porque eles recebem a salvação. Jesus Cristo estava ali, atravessando, caminhando sobre as águas.
O Mar da Galileia, ele é redondo, né? Praticamente um rio, um lago ali. Então tem muitas pessoas que davam a volta, mas também era mais cômodo, né? Ir ali de barco para atravessar aquele lago. Então os discípulos, né, deixaram Jesus ali em terra firme e de barco estavam atravessando para o Cafarnaum. Só que começou a bater muito vento. Dizem que no Mar da Galileia, do nada, começa um vento muito forte. E era um vento a ponto de poder virar aquele barco. Só que do nada eles viram alguém caminhando ali sobre o mar. E todos ficaram assustados. Quem é aquele que caminha no mar? Só que Jesus Cristo falou, não tema, sou eu. Era Jesus. Jesus Cristo, sabendo daquela ventania, ele se antecipou e, acalmou aquilo. Então eu vejo na minha vida também que Deus, Jesus, sabendo, né, das dificuldades que eu iria passar, de antemão ele me ajudou em relação à jovem Chisuyon. Naquela madrugada eu conheci ela, eu disse para ela, Suyon, a eletricidade corre pelo cabo elétrico. Se não estiver conectado ao cabo elétrico, toda a função morre. Então, se você tiver o coração conectado com Jesus, Jesus passa a habitar no seu coração. Então, para Jesus, essa sua doença não é nada. E eu expliquei isso bem detalhadamente para ela, por meio da Bíblia. E eu falei, olha, eu vou te ensinar como você pode unir o coração com Jesus. Quando Jesus estava nessa terra, ele curou os enfermos. E ele nunca ignorou um enfermo. Então, já que você tem essa enfermidade, Jesus Cristo deseja te curar. Então, o que você deve ter no seu coração? Jesus Cristo deseja me curar. Jesus Cristo lavou meus pecados. Se você crer dessa forma, o coração de Jesus se unirá com o seu coração. E se o coração de Jesus passar a habitar em você, nada será problema para você ser curada dessa doença. Agora ela já não conseguia andar direito. Ela passava o dia deitada. E os médicos haviam afirmado que ela iria morrer daquele jeito, deitada. Eu falei, Suyone, eu vou fazer esse trabalho de conectar o seu coração com o coração de Jesus. Olha, Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados e lavou todos os seus pecados. Se você dizer ser pecadora, está afirmando algo diferente das palavras de Jesus. Mas se você crer, pelo sangue de Jesus Cristo meu pecado foi lavado, você estará unindo seu coração com Jesus. Agora, por causa dessa doença, você perdeu a sensibilidade do corpo, não consegue andar. E você não consegue nem ao menos levantar um copo para tomar água. Ela desejou, por causa disso, receber a oração do pastor Okso Park. Mas já que ela não poderia sair de comer devido aos problemas de urinar e defecar, não tinha como ir para Seul. Eles oraram para que eu fosse ali para comer. Eu nunca planejei ir para lá, foi assim muito por acaso. Eu falei, se você crer no seu coração que Jesus Cristo lavou seus pecados, você estará unindo seu coração com Jesus. Jesus Cristo lavou seus pecados. Diz que você é justa, que você é santa, que você é limpa, que você foi lavada. Então você também afirma isso. Sim, meu pecado foi lavado. Pelo sangue de Jesus, eu sou santa, eu sou justa, creia nisso, porque a Bíblia diz isso. Eu li os versículos para ela. E esse Jesus deseja te curar. Creia que você já foi curada. Então, essa enfermidade não vai ser nada. E naquele dia, eu voltei para Seul. Vivi muito ocupado todos os dias. Só que depois de 3 meses, a Suyone havia me enviado uma carta.
Quando eu a conheci, ela não tinha sensibilidade na mão, não tinha movimento, ela não conseguia beber água, ela não conseguia escrever. Só que ela havia me enviado uma carta escrita por ela mesma. Nossa, isso aqui é a carta da Suyeon. Aqui, né? Eu vou dar um zoom aqui. Muito obrigado. Fala, pastor Oksu Park, olá. Eu sou a jovem Choi Suyeon da igreja de Kunmin. Lembra-se de mim? Não consigo ler direito, obrigado. Pastor, estou entrando em contato porque realmente tenho muita gratidão e eu queria dizer isso ao Senhor. O Senhor veio aqui para comigo depois a conferência em Ulsan e orou por mim. Eu não me esqueço das palavras que escutei aquele dia. No hospital afirmaram que eu jamais poderia voltar a andar. Mas eu simplesmente aceitei a fé que o Senhor transmitiu, que estava no seu coração. Pastor, hoje eu não preciso ficar me apoiando em nada, eu consigo caminhar, consigo escrever. Eu não fiz nada para isso. Quando eu desejei pelas minhas forças caminhar, eu caía. Mas eu só criei nas palavras que o Senhor me disse. Eu criei na oração que o Senhor fez por mim. E nesse processo de transformação, depois de que eu fui notificado da minha doença, minha família também passou por muitas mudanças. Deus me deu paz no coração. Agora eu estou praticamente com toda a sensibilidade no meu corpo normal. Agora eu sinto a necessidade de urinar, defecar, eu sinto meu corpo sensível a essas coisas, eu consigo movimentar o meu copo, pegar a água, e eu creio que o Senhor irá se alegrar em saber disso. Com certeza da próxima vez eu irei vê-lo. Tem muitos testemunhos que Deus fez. Eu tenho muita expectativa. Eu agradeço muito pela salvação que eu recebi. E eu quero ficar melhor para poder testemunhar no mundo inteiro. Senhor, continue orando por mim, pastor. Muito obrigado. Ela me enviou essa carta. E depois de um mês, mais ou menos, ela, junto com seu pai e sua mãe, vieram me procurar. Eu fiquei muito feliz. Ainda ela está muito saudável. E ultimamente ela está dizendo que irá se casar. Fiquei muito grato. Ela visitou muitos países, deu seu testemunho de como Deus a curou. Aqui são fotos dela dando seu testemunho. Deus estando comigo na minha vida. Eu vi o trabalho de Deus sempre que me deparava com esse tipo de problema. Uma coisa que me dá muita gratidão é que nesta época de pandemia, bilhares de pessoas receberam salvação e nasceram de novo. Estão unidos conosco. Sim, tinham muitas pessoas que são contra nós, mas o Senhor sempre estava conosco. E até hoje Ele está nos guiando. Sua vida espiritual não é esforço, não é dizimar muito. Isso é bom, mas isso não é vida espiritual. Sim, é algo bom, mas a verdadeira vida de fé é crer que pelo sangue de Jesus nossos pecados foram lavados. Hoje em dia, muitas pessoas dizem ser pecadores. Realmente é algo muito lamentável. Devemos crer que o Senhor Jesus Cristo lavou nossos pecados. Sendo ali crucificado na cruz, Ele não lavou nossos pecados de qualquer jeito. Ele deixou mais branco do que a neve. O pecado de todos vocês, por aquele pecado, Jesus Cristo foi castigado e nós cremos que Ele nos remiu. Se os seus corações se unirem com o que Jesus Cristo fez, Jesus Cristo habitará em seus corações, irá abençoar as suas vidas. Eu vi que não importa o que encontrasse, Deus me protegeu e me guiou. Por isso eu não vivo para mim. Eu vivo para pregar o Evangelho de Deus.
E enquanto eu vivo assim, eu vi Deus me ajudando em todos os pontos. Eu agradeço muito a presença de vocês nesse retiro. Espero que vocês também unam o coração com o Senhor Jesus. Sim, não há ninguém que não pecou, mas creiam que o Senhor Jesus lavou os seus pecados com o seu sangue. Quando estivermos perante aquela tempestade, aquele vendaval, só Jesus Cristo, de antemão, Ele se aproxima e nos ajuda. Antes do meu pai falecer, Deus permitiu ele estar do meu lado para poder escutar o Evangelho e receber a remissão dos pecados. Antes, sabe, eu tinha decidido ir para Tegu, só que Deus impediu de eu entrar naquela cidade. Eu fui para Kumi, aquela irmã recebeu a salvação, ela foi curada. Então, enquanto eu estou pregando o Evangelho por tantas pessoas, para tantas pessoas em tantos lugares, este ano eu estou completando 60 anos de salvação. Dias passaram muito rápido. Por esses 60 anos eu preguei o Evangelho para muitas pessoas receberam a remissão dos pecados, o Senhor se alegrou. E não importa o que as pessoas falem para mim. Sim, tem pessoas que são contra, que me criticam, me tratam mal, mas enquanto o Senhor estiver junto comigo, eu prego o Evangelho e eu sou muito grato por isso. Durante essa semana nós iremos compartilhar a palavra de Deus. Mas pessoal, a remissão dos pecados está escrito na Bíblia, então tenham certeza, podem crer. Então o Senhor estará junto com vocês também. E não importa o que vocês façam, o Senhor sempre estará junto com vocês. E irá acrescentar bênção sobre bênção em suas vidas. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, Jesus Cristo esteve junto com os discípulos. E quando eles estavam em perigo por causa daquela ventania, o Senhor de antemão atravessou o mar, caminhando, e os ajudou e os resgatou. Hoje nós não podemos enxergá-lo, mas o Senhor está conosco, está nos ajudando. Quando o nosso coração se unir com o do Senhor, sabemos que o seu coração poderá habitar em nós. E poderemos ter a convicção de que nossos pecados foram lavados, temos sabedoria, temos poder, e cremos que isso será de grande graça. Quando nós unimos o nosso coração com o Senhor, cremos que o Senhor estará nos conduzindo. Senhor, que todos que escutaram a Tua palavra hoje possam crer que pelo Seu sangue nossos pecados foram lavados, que possam viver com o coração unido ao do Senhor, que possam estar juntos com o Senhor e que o Senhor possa se manifestar na vida de todos, dando a Sua bênção. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal.